Oi gente, o vídeo de hoje vai ser desse esfumado com glitter e eu vou começar higienizando a pele da minha modelo com água micelar da Ruby Rose. Eu vou usar como primer da Candice Berenice e vou aplicar na região T usando um pincelzinho Duo Fiber. De creme eu vou usar o hidratante da Nivea. E vou passar a bruma da Rinodê. De base eu vou usar da Tracta, a 2C, a Beige 1 da Mary Kay e vou colocar um pouquinho da Lágrimas de Unicórnio para ajudar, porque a base da Tracta ela é bem grossa e eu queria não usar ela muito grossa, por isso que eu misturei com um pouquinho da base da Mary Kay também, para ela ficar mais fluida. Então eu vou aplicar em todo o rosto com o pincelzinho Kabuki e depois eu vou dar um acabamento com a esponja. Não pode esquecer de sempre passar a base um pouco no pescoço e na orelha, para não dar aquele aspecto de máscara, tá? Para a modelo não ficar, ou a sua cliente, com uma máscara de base. Agora eu vou dar um acabamento com a esponja, essa da Real Techniques. Dando batidinhas, não arrastando essa base, senão eu vou tirar o produto. Para fazer a correção e a iluminação da olheira dela, eu vou usar o corretivo Maquiê na cor Vanilla. E vou aplicar com um pincelzinho Kabuki pequeno de olhos mesmo. Eu vou aplicar em torno, no comecinho assim do nariz e a região abaixo dos olhos. Eu vou aplicar no nariz, no arco do cupido, no queixo e um pouquinho na testa. E vou dar acabamento com a esponja. Sempre dando batidinhas para não arrastar o produto e para não tirar o produto de baixo. De contorno, eu vou usar o corretivo Deep Bronze da Mary Kay com o pincel F12 da Dye Makeup. Eu vou aplicar acima da orelha em direção à boca. Eu aplico bem pouco produto porque ele pigmenta muito. Então, se eu for até onde eu quero chegar, eu vou acabar encostando na boca. E não é muito bom você encostar na boca, senão dá a impressão que você tá suja, tá? Deixar sempre uns 2 dedos de distância da boca. Eu vou aplicar no maxilar para ajudar a voltar com a sombra do rosto natural. E vou dar um acabamento com a esponja. Porque ele pigmenta muito, ele é muito bom, mas ele pigmenta muito, tem que ir com muito cuidado com esse corretivo. E eu vou aplicar agora um pouquinho na testa. Vou vir com o pincel e depois com a esponja. Agora com o F12, de novo, da Dye Makeup, e o pó de rosto mesmo, que eu uso para contorno, é o 06 da Vult, e vou selar toda a parte de contorno em creme que a gente fez. Esfuma bem, porque como tá indo em cima de um produto cremoso, ele pode marcar. Com o pincel de precisão da Ruby Rose, eu vou fazer o contorno do nariz com o próprio pó da Vult. Eu vou aplicar desde a sobrancelha, em direção à ponta do nariz, bem fininho e bem reto. E vou fazer um Vzinho na pontinha do nariz. E eu vou esfumar com o A11 da Mary Kay, da Ruby Rose. Agora com o pó da Payot, o 04, eu vou selar a parte de iluminação. Primeiro eu dou um acabamento com a esponja, para tirar qualquer acúmulo de produto que tenha ficado abaixo dos olhos. E vou vir com o pó, com a própria esponja mesmo que vem no pó. Aplica bastante produto, para poder selar bem essa pele e não vincar e nem abrir.
Com o tempo, pode ser que essa parte aí fique sem base, sem o corretivo, se você não selar direito. E com o mesmo aplicadorzinho, eu vou selar os contornos, as partes de iluminação, também com essa esponja, tá? Agora eu vou vir com um pincelzinho de pó e vou aplicar o pó da Paiô em todo o rosto. Agora com o pozinho de facial da Ruby Rose, o 01, eu vou aplicar abaixo dos olhos com o pincel, bastante produto também para ajudar a selar essa área. E com o resto do pincel, eu vou aplicar no resto do rosto. E aí eu vou escurecer um pouquinho mais esse contorno, que eu achei que ele ficou um pouco claro. E eu vou vir com um contorno mais frio. Eu vou usar o blush marrone da Quem Disse Berenice, com o pincel F12. Ele é um pouquinho frio, e quando você usa um contorno frio, ele dá mais profundidade. Você só não pode usar ele direto, porque senão dá um aspecto de sujo. E para correção da sobrancelha, eu vou usar essa sombra mute marrom tudo da Quem Disse Berenice e o pincel de sobrancelhas da Macrylan, o B136. E eu vou deixar vocês verem como eu faço, que é mais fácil do que eu explicar. Mas é basicamente contornar a sobrancelha e esfumar o produto na parte de dentro, para não ficar muito forte. Eu vou usar também o gel de sobrancelhas da Luisance, essa cor é a 02. A língua de gato e o corretivo Vanilla da Maquier, eu vou fazer o contorninho da sobrancelha e vou usar como base de sombra. Vou dar um acabamento com a esponja. Agora, com o pincel 136 da Dai e essa paletinha da Anastasia, eu vou nesse red, nessa sombra, e vou fazer o contorno do côncavo. Vou começar do meio, vou pro fim e pro começo. Eu quero marcar bem esse côncavo, por isso que essa sombra ficou bem pigmentada. Agora, com o mesmo pincelzinho, eu vou esfumando ele. Então, eu vou esfumar do côncavo para cima. Para ajudar no esfumado, eu vou usar um pincelzinho limpo. Eu vou usar o 102 da Fand e vou esfumar a borda. Com o pigmento Vanilla e um pincelzinho de esfumar, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha e vou descer um pouquinho com esse pigmento na minha sombra vermelha do côncavo. Aí eu vou voltar com o 136, com mais um pouquinho de sombra. Vou fazer a mesma coisa para escurecer mais esse côncavo. E com o cotonete, eu vou ajudar no acabamento das laterais, tanto interna quanto externa. Se você acabou indo um pouquinho mais acima, você consegue tirar com o cotonete. Com o pincel 101 da Fand e essa sombra marrom, eu vou fazer o esfumadinho da borda, para deixar um pouquinho mais claro essa sombra vermelha. Aí eu volto com o 136 da Dai com a sombra vermelha e marco mais ainda o côncavo. Com o 101 da Fand e a Swiss Chocolate da MAC, eu vou fazer do côncavo para baixo, marcando o côncavo e esfumando um pouquinho mais abaixo, e vou acabar passando também na pálpebra esse marrom. Se você acabou ultrapassando a borda do esfumado, é só você vir com um pincel de pó, um pouquinho de pó, e esfumar que nem eu tô fazendo.
Isso vai ajudar no esfumado e também não vai deixar com que você tenha o que você ultrapassou, vai limpar. Agora com a cola da Fund e o glitter 932 também da Fund, eu vou fazer uma laminha. Eu vou colocar cola e depois eu vou colocar glitter ao lado, não junto. Eu só vou juntar o glitter com a cola quando eu for aplicar no olho. Então, eu vou passar, lá, eu estou juntando o glitter com a cola. E esse é um pincel de esfumar o 101 da Fund. Aí, eu vou aplicando devagar. Aplicando e esfumando para o glitter não ficar marcado. O pincel de esfumar ajuda para ele não ficar marcado. Nada te impede de usar um pincelzinho de sombra. Eu prefiro usar um pincelzinho de esfumar já para ajudar a esfumar. Eu vou com esse glitter até chegar no côncavo, um pouquinho abaixo do côncavo. Eu vou deixar a maior parte do glitter aí. E quando eu chegar no côncavo, só com um pouquinho de glitter e cola, e eu vou trazendo para baixo esse glitter, para ele não ultrapassar o côncavo, para ele ficar esfumado. Com o delineador da Jolie, eu vou fazer um delineado rente à raiz dos cílios, só como acabamento para os cílios postiço. Com o pigmento nude da Quem Disse Berenice, eu vou iluminar o canto interno dos olhos e vou subir um pouquinho pro glitter para ficar esfumado, para não marcar essa sombra clarinha aí, esse pigmento. Os cílios que eu usei foi para maquiar e o modelo é o Horse. Eu usei a cola da Atelier Paris e a máscara de cílios da Mary Kay. E agora eu vou passar o blush Cinnamon da Mary Kay, bem de levinho. E vou finalizar com a bruma da Rinodê. Eu vou usar a paleta de iluminador da Sephora e o pincel W910 da Macrylan. Eu vou misturar essas 4 cores da paleta e vou aplicar acima do contorno, no osso zigomático, no arco do cupido, no nariz e no queixo. Pincel 907 da Macrylan e a sombra vermelha, eu vou passar ela rente à raiz dos cílios e já vou esfumar. Com o lápis da Avon, o Mega Impact, eu vou aplicar ele dentro da linha d'água.
e vou borrar um pouquinho para fora, mas é bem pouco. E vou voltar com o pincel 907 e eu vou esfumar esse lápis. Bem rente mesmo, eu não quero que esse esfumado vá muito para baixo. Eu quero ir bem rente à raiz dos cílios. Eu vou vir com uma sombra marrom da paleta da Anastasia e vou esfumar esse lápis, a borda do lápis, mesclando com a cor vermelha, que estava abaixo. Agora, com o iluminador da MAC, o Soft Frost e o 907 e o W910 da Macrylan, eu vou reforçar esse iluminado. Já estava bom aquele iluminador, mas eu queria usar esse e eu achei que ficou bonito na maquiagem. E eu vou finalizar com o batom da Latica, esse é o número 31, um nude rosado. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem e até o próximo vídeo.